Olá, Shalom, eu sou a professora Teresa Akil e neste episódio da Bíblia Hebraica em 5 minutos eu quero conversar com você sobre a guematria do nome dos patriarcas de Israel. Vamos começar? Muito bem. O meu objetivo com este vídeo é entender se a partir da guematria do nome dos pais, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, nós vamos conseguir obter novas nuances desses personagens ou se nós vamos intensificar algumas qualidades, algumas percepções que já temos deles. Um exemplo aqui, né? O Abraão e o Jacó, eles mudam de nome, eles têm o seu nome mudado pelo Senhor. Será que essa mudança de nome, que também obviamente vai resultar numa mudança gemátrica, isso vai nos possibilitar ter novas nuances desses personagens, né? Então, nós vamos fazer aqui um percurso, vamos começar recordando alguns eventos da vida de cada um deles, do Abraão, do Isaac e do Jacó, e depois então vamos fazer a gematria dos nomes e tentar tirar algumas conclusões sobre elas. Vamos lá? Vamos começar? Muito bem. Sobre o Abraão, né? Vamos começar então com este patriarca. O Abraão foi o primeiro patriarca de Israel e ele teve dois nomes, Abrão e Abraão, né? Como Abrão, né, que foi o primeiro nome desse patriarca, era o nome de nascença dele, né? Vamos dizer, o nome que o pai deu para ele, né? Abrão, né? O pai terreno, né? Então, o Abrão, como Abrão, né? Ele foi o pai da fé, literalmente, e ele foi o primeiro patriarca, né? Foi exatamente quando o Abrão estava em Harã, né, é que Deus o chama. Deus faz um convite para ele, né? Para que ele fosse para uma terra que ele conheceria no caminho. A gente sabe hoje que é a terra de Canaã, terra inclusive que o seu pai queria ter ido, né? Isso é uma coisa interessante, né? Então ele vai lá para a terra de Canaã, onde ele acaba tendo descendentes, né? Mas já com outro nome, né? E nessa missão, né? É porque o que acontece, né? No meio dessa transição de Abrão para o Abraão, algumas coisas acontecem, né? Então, o chamado dele era: vai para uma terra que eu te mostrarei, nessa terra você será próspero e você terá uma longa descendência. Essa foi a promessa que Deus fez para Abrão lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3. O Abrão realmente obedece, né? Ele vai, se põe, né, para caminho de terra de Canaã. Quando ele chega, ele se estabelece ao sul do território e ele começa então a viver ali, né? Ele tem várias experiências como Abrão. Ele, por exemplo, salva o seu sobrinho Ló, né, que se envolve lá, ele se separa do tio porque crescem muito e ele acaba se envolvendo, né? Não é se envolvendo, né? Mas ele acaba sendo envolvido numa guerra e ele então é colocado como um prisioneiro de guerra. O Abrão sabe e vai salvar o seu sobrinho lá em Gênesis capítulo 14, né? E aí ele realmente salva o sobrinho, ele é grato pelo que acontece, pela salvação do sobrinho, ele dá o dízimo a Melquisedeque e ele também se torna pai de Ismael, ainda como Abrão, né? Muito bem. Quando chega no capítulo 17 de Gênesis, Deus vai renovar a sua aliança com Abrão e ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, né? E é exatamente quando Deus renova a sua aliança com ele, né? E ele passa a ter esse novo nome, Abraão, é que ele tem efetivamente o filho da promessa, o Isaac, né? Com a Sara, com a sua esposa, porque o Ismael era filho da Agar, da serva de Sara, e depois da morte de Sara, o Abraão ainda continua tendo filhos, porque ele se casa com Quetura e ele continua tendo filhos, né? Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Então a gente percebe que ele continua tendo filhos, né?
Ele enfrenta, como Abraão, uma grande prova de fé. Eu diria que é a maior prova de fé da sua vida, que é quando Deus pede, então, Isaac, né, em sacrifício, né? E o Abraão, ele não titubeia, ele vai. E ele, quando chega a Moriá e amarra o menino, tanto é que os judeus chamam esse episódio não do sacrifício de Isaac, como nós cristãos chamamos, mas da amarradura de Isaac. Porque efetivamente o que Isaac, né, o que aconteceu com Isaac é que ele foi amarrado, ele não foi sacrificado. Porque na hora em que efetivamente o pai ia sacrificá-lo, um anjo chega e fala: olha, Abraão, não faz isso não, tem um cordeiro aqui, e usa esse animal em substituição ao teu filho, né? Então, efetivamente, o Isaac, ele foi para ser sacrificado, mas o que ele foi mesmo foi amarrado na lenha, né? Então, aqui, ele enfrenta, né, o Abraão, a sua grande prova de fé. E creio que o Isaac, como a gente vai falar daqui a pouco, ele enfrenta o seu pior medo, né? De se ver morto ali, né? Então, Gênesis 22 vai enfocar isso. O Abraão, ele morre aos 175 anos e ele foi sepultado por Isaac e por Ismael numa cova em Macpela, no campo de Efron. Muito bem, então agora vamos conhecer a história do Isaac, ou lembrar, né, de alguns momentos do Isaac, né? Então o Isaac, ele foi o segundo patriarca de Israel e foi o único patriarca que não teve o seu nome mudado, né? Quando ele era adolescente, como eu acabei de falar, ele quase foi sacrificado ao Senhor, mas foi salvo, né? Lá em Gênesis 22, na hora do gongo. Casou-se com Rebeca, com quem teve 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Quando seu pai morre, ou um pouco antes do seu pai morrer, o Abraão, ele entrega tudo que possuía ao Isaac. Né? O texto de Gênesis 25:5 vai dizer: e Abraão deu tudo que possuía a Isaac. Né? Fugindo da fome, o Isaac, ele vai para Gerar, bem ao sul do território, onde recebe de Deus o quê? A mesma promessa que foi feita para Abraão, Gênesis 26, né? E repetiu a mesma atitude do pai ao dizer que Rebeca, ela era sua irmã e não sua esposa, ainda no capítulo 26, né? Outra semelhança com o pai é que o Isaac, ele sempre mora na parte sul do território. O Isaac, ele não passa do Mar Morto para cima. Ele fica ali, ao sul, né? Idoso, quase cego, ele, né, vai chamar o seu filho Esaú para dar a bênção da primogenitura, porque ele não sabia da conversa entre os irmãos, da negociação que o Esaú fez com o Jacó. E ele, então, acaba, né, ali abençoando mesmo o Jacó, né, graças à interferência da sua esposa, né, porque ela sabia, certamente, ela era mais achegada ao Jacó, e ela sabia que ele, né, tinha negociado a primogenitura com o irmão. Só que o pai, coitado, né, o Isaac, ele não sabia, porque o filho preferido, o Esaú, não falou para ele, né? O Isaac morre com 180 anos e ele é sepultado pelos filhos, pelo Esaú e pelo Jacó, né? Muito bem, avançando um pouco mais, Jacó e Israel é o terceiro e último dos patriarcas, e assim como o Abrão, ele também tem o seu nome mudado, tá? Como Jacó negociou a primogenitura com seu irmão gêmeo Esaú e foi abençoado pelo seu pai Isaac, né? Na viagem para a casa do tio Labão, porque depois desse momento em que o Jacó recebe a bênção da primogenitura, o Esaú fica enlouquecido, ele fica com uma raiva terrível do irmão e os pais então resolvem mandar o Jacó para a casa do tio Labão, né, lá em Harã. E aí, realmente, o Jacó vai e nessa ida para Harã, para a casa do seu tio, à noite, quando ele está passando ali por um localzinho um pouco acima do Mar Morto, ele então escolhe um lugar para dormir e ele se deita, e nesse local, então, estamos aqui em Gênesis 28, ele tem o sonho com uma escada muito alta, cujo topo tocava nos céus, né? E ele via anjos subindo e descendo. Eu já comentei sobre esse episódio super especial da vida do Jacó, num videozinho Jacó Chama o Freud. Se você não assistiu, tá o link aí para você poder ver, né? Então,
Nesse sonho, Deus aparece para ele, faz uma aliança com ele, e esse é o texto da fundação de Betel, que é o principal, um dos principais, dos mais importantes santuários do Reino do Sul, né? Desculpa, do Reino do Norte, né? Em Harã, ele finalmente chega em Harã, na casa do seu tio Labão, e ele se apaixona perdidamente por Raquel, pela sua prima, e ele se casa, né? Na realidade, numa primeira tentativa, ele se casa com a Leia, né, que era a filha mais velha, mas depois ele trabalha um pouco mais de anos e ele se casa com a Raquel, que era a sua paixão. Ele fica rico, ele enriquece muito no trabalho com o tio Labão, e ele resolve fazer o quê? Voltar para a terra de Canaã. Tá? No momento em que o Jacó estava voltando para a terra de Canaã, ele passa ali, né, pelas terras do Esaú, ele faz uma reaproximação com o irmão, tentando uma reconciliação, e à noite, né, logo após esse momento, o que vai acontecer? O Jacó vai lutar com o anjo, e nessa luta com o anjo, ele então tem o seu nome mudado para Israel, e estamos aqui então em Gênesis 32. O Jacó, ele tem o seu nome mudado para Israel, vão dizer os cristãos. Os judeus vão dizer que tem o seu nome acrescentado à palavra Israel. Enfim, o fato é que ele se torna o epônimo do povo de Israel, e ele então se reconcilia, se encontra com Esaú, né? Tem o encontro dos irmãos e essa reconciliação. Ele se estabelece em Siquém, e depois Deus manda que ele volte para Betel. E ele volta para Betel, ele funda um altar lá, e ele já idoso, ele acaba sofrendo um revés, porque os seus filhos, ele acaba tendo os 12 filhos, né? Ele é o epônimo, ele acaba tendo os 12 filhos, esses 12 filhos, né, seriam as tribos, né, as futuras tribos de Israel, e os filhos, então, têm uma rixa entre si, né? Por que eles têm uma rixa? Porque o Jacó prefere o José, e o José, então, acaba, né, sofrendo por conta dos ciúmes dos irmãos, com uma maldade terrível, né? Ele é vendido para uma caravana, acaba chegando no Egito, vivendo no Egito, só que graças à ida de José para o Egito, o que vai acontecer? A família do Jacó, o clã do Jacó, ele vai ser salvo de uma extrema fome que vai se abater por Canaã. Quando ele é idoso, então, já mais idoso ainda, ele reencontra o seu filho querido, o José. Ele vai para o Egito viver com seu filho, e ele morre no Egito, sendo que ele é depois, né, depois da sua morte, trazido para Canaã e sepultado, né, em Canaã mesmo. Tá? Vamos avançar então, com a mente já, né, com toda essa história dos pais de cada um deles. Vamos entender a gematria dos nomes, né? Então, Abrão, né, foi o nome do primeiro patriarca, primeiro nome do primeiro patriarca. Então, Abrão, o número dele é 9. Quando eu pego cada uma das letras e coloco os seus números correspondentes, né, eu já falei sobre como fazer gematria num outro vídeo, o link está em cima, você pode assistir. Reduzindo vai dar 9, então o número de Abrão é 9. Abraão, o número muda porque se coloca mais uma letra, a letra Re aqui, ó, ela é acrescida, então você cresce o número, e ele vai dar, então, o número 5. Abraão é 5, Abrão é 9, Isaac, 1, né? E aqui o Jacó. Quando eu pego o nome do Abrão e o nome do Jacó, olha a gematria igual, 9. O primeiro nome do primeiro patriarca da parte sul do território e o primeiro patriarca da parte norte do território, 9, iguais, né? Ismael, 1 e Isaac, 1, né? Eu queria agora, nesse vídeo, me deter no número 9, que é o número, como eu acabei de falar, do Abrão e do Jacó, do primeiro patriarca do sul e do patriarca do norte, tá? Vamos lá. Chegando à conclusão. Abrão e Jacó. 9. Representa o final de um ciclo e o começo de outro.
já que contém a experiência de todos os números anteriores. É o início e o fim. E olha só, Abrão é o início, o primeiro patriarca. Jacó é o terceiro, é o último patriarca. Mas mais do que isso, quando eu paro para analisar o que representa, o que representou o chamado de Deus na vida de Abraão, né, do Abrão aqui no caso, foi o início de um novo ciclo na vida dele. O pai tinha morrido, ele já não estava mais na sua cidade natal, em Ur dos Caldeus, ele estava em Harã. Deus o chama e o chama para uma nova vida, para um novo ciclo, para uma nova possibilidade. A mesma coisa o Jacó. Jacó estava saindo da casa do seu pai, né, indo para uma nova terra, saindo de Beersheba e indo para Harã. Estava iniciando um novo ciclo na sua vida. Isso não é à toa não, gente. Mas não é mesmo, é muita coincidência. Não existem coincidências, já falei isso para vocês, né? Então, 9. Número da fraternidade, da espiritualidade, do que compreende. O Abrão e o Jacó, eles têm essa característica na sua vida. Desprenda-se das informações negativas que te doutrinaram sobre o Jacó. Se você olhar para a vida do Jacó, o Jacó sempre foi um cara pacífico, assim como o Abraão. O Abrão, né? Ele entra na terra e ele não briga com ninguém, convive ali com as pessoas, né? Até mesmo quando os pastores do seu sobrinho resolvem brigar com os pastores dele, ele fala, é melhor a gente se separar. Vai para um lado, escolhe, o lado que você escolheu eu vou para o oposto. Eu não quero briga. Quando o sobrinho ele é pego numa guerra, o Abrão vai lá tentar resolver o problema. E ele resolve. E ele é grato, ele dá o dízimo, né? Então, vejam, há uma fraternidade. Quando o Jacó trabalhou pra caramba na casa do tio Labão, percebe que os filhos do Labão e o próprio Labão já não estavam olhando a ele com bons olhos, ele fala, tá na hora de ir embora, que eu não quero problema. Tá na hora de ir embora. A Raquel é que arruma um problema para ele na partida, roubando os ídolos do lar, né? Do seu pai. E faz com que o Labão vá correndo e tenta tirar uma satisfação com o Jacó. E o Jacó fala, peraí, eu não fiz nada não. Olha aí tudo que você quiser. Vê se eu peguei alguma coisa de alguém. Não peguei nada de ninguém, não. Então percebe que os dois, eles têm essa capacidade de querer ser fraternos, né? Espiritualidade. Ambos têm experiências muito fortes com Deus. Ambos ouvem ao Senhor, ambos têm visões do Senhor, ambos têm esse anseio, né, de estar bem com o Deus da aliança, tá? Sefer Yetzirah. O 9º caminho é o caminho da inteligência pura, da grande sabedoria, poder e plenitude espiritual. Se você ler a vida do Abrão e a vida do Jacó, você perceberá exatamente isso. Eram homens que tinham uma inteligência pura, uma inteligência voltada para Deus. Jacó prospera porque Deus o abençoa com sabedoria na administração ali, né, do seu gado, na administração ali do trabalho junto ao tio Labão. E poder e plenitude espiritual, não preciso nem falar, acabei de dizer, ambos tiveram uma comunhão intensa com Deus. Eu diria que o Jacó, uma comunhão até mais intensa do que o próprio Abrão. Se você pegar as manifestações, as teofanias da vida de Jacó e comparar com as teofanias da vida de Abrão, talvez você perceba que com Jacó houve mais teofanias. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Lembre-se que toda vez que você curte e comenta um vídeo, ele pode ser distribuído para o maior número de pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.